E mais aqui embaixo, toda a espessura do epitélio acometida é classificada como NIC3, as antigas displasias leve, moderada e acentuada. Notem vocês que em nenhuma das três situações a lâmina basal aqui representada é ultrapassada, tá? Por isso que o conceito é de NIC, neoplasia intraepitelial cervical, ok? Fica fácil de ver aqui também, né, no corte histopatológico aqui na lâmina, né, as figuras que determinam o conceito de NIC, elas são baseadas em conceitos da patologia que você já tem, né, então hipercromasia nuclear, duplicação de nucléolos, figuras de mitose aberrantes, perda da polaridade celular, existem vários critérios histológicos que permitem ao patologista classificar uma lesão como neoplasia. Quando eu tenho 1/3 da espessura do epitélio acometido, conforme está demonstrado aqui nessa parte da figura, né? Então eu tenho NIC1. Aqui embaixo, quando eu tenho 2/3 do epitélio acometido, NIC2. E mais aqui embaixo, toda a espessura do epitélio acometido, NIC3. Mas notem que em nenhum momento a lâmina basal ela é ultrapassada, ok? Por isso que é NIC, não é ainda carcinoma invasor. Eu vou chegar lá daqui a pouquinho. Bom, uma outra coisa que joga a nosso favor na propedêutica do colo é o fato dele ter uma longa história natural de evolução. Tá? Um carcinoma in situ, aquela lesão que eu falei que é indistinta do NIC3, ela pode levar até 10 anos para progredir para carcinoma invasor. Ou seja, dá tempo de sobra para a gente poder intervir e também dá tempo de sobra para caso a gente tenha que fazer apenas uma conduta de observação, se for preciso modificar alguma coisa, a gente não prejudicar o prognóstico dessas pacientes. Obviamente, isso foi constatado mais de estudos observacionais do que estudos prospectivos, porque os estudos de progressão eles têm óbvias limitações, tanto técnicas quanto principalmente éticas, né? Eu não posso deixar ver o que vai acontecer se eu não tratar uma lesão para ver quanto tempo que ela evolui. Mas a observação dos casos que tiveram evolução espontânea nos permitiram chegar a essa conclusão. Até porque existem lesões do colo uterino que podem regredir espontaneamente. Como eu falei com vocês, 99% dos casos de câncer de colo uterino provém de uma infecção prévia pelo HPV. Mas nem toda infecção por HPV vai evoluir para câncer de colo uterino. Por quê? Porque isso depende tanto da patogenicidade do vírus, existem subtipos mais oncogênicos, como o 16, como o 18, né? E que podem, inclusive, ser identificados pelos estudos de captura híbrida, pelos estudos de hibridização, como também existem fatores inerentes à própria imunidade do hospedeiro. Né? Duas pacientes com uma mesma tipo de lesão, classificadas com o mesmo grau evolutivo, por exemplo, se uma é fumante, nós já vimos que ela pode ter uma evolução mais rápida comparada a uma não fumante, porque isso está relacionado à resposta imune do hospedeiro. Então nós vemos aqui, né, alguns exemplos de como que uma lesão, por exemplo, uma NIC1, até virar uma NIC3, que é o mesmo do CA in situ, pode levar um período aí de até 58 meses, quer dizer, praticamente 5 anos para evoluir. Tá? Ou seja, tem muito tempo para a gente poder intervir, tomar as condutas apropriadas a tempo aí. Esse estudo, né, que já é antigo também, ele mostra isso daí. A possibilidade de que uma lesão, por exemplo, uma lesão classificada como NIC1, ela possa regredir espontaneamente, ela possa persistir ou ela possa progredir, seja para a forma in situ ou seja para a forma invasora. Tá? E mesmo para as lesões ditas NIC2 e NIC3. Quanto mais grave a lesão, obviamente, mais provável é que ela evolua para uma forma invasora. Mas existe, inclusive, a possibilidade de regressão espontânea, a depender da patogenicidade do micro-organismo e da resposta imune do hospedeiro. Bom, então, nós temos como meio principal aí de rastreio universal a citologia, né, a chamada colpocitologia oncótica.
Mas algumas pacientes vão precisar de uma atenção especializada, secundária, que é a colposcopia. Hoje utiliza-se a videocolposcopia. Eu falei para vocês na aula passada o que é a colposcopia, né? É um sistema de lente de aumento que permite enxergar o colo com maior ampliação, com maior detalhe. Não é nada de muito sofisticado, embora seja uma atribuição do especialista para quem se referencia essas pacientes. Nós vamos ver daqui a pouquinho quem que a gente tem que encaminhar para a colposcopia, uma vez que os colposcópios não costumam estar disponíveis nas unidades básicas de saúde, embora nos consultórios estejam muito acessíveis, muito disponíveis também. A faculdade tem inclusive atlas de colposcopias na biblioteca, já mostrei para vocês, quem interessar pelo assunto, pelas imagens, pode consultar. Eu mostrei alguns achados colposcópicos na aula passada para vocês, por exemplo, pontilhado, por exemplo, mosaico, por exemplo, áreas acetobrancas, por exemplo, leucoplasia, né? Todas essas lesões colposcopicamente visualizáveis. E algumas pacientes, além da colposcopia, dependendo do que for achado no ponto de partida, que é a citologia, e na colposcopia, elas podem vir a precisar da biópsia para estudo histopatológico, que é o definitivo em termos de conduta, e muitas vezes também para tratamento, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Bom, se a paciente fez uma colpocitologia oncótica e essa citologia é normal, nós vimos também na aula passada que essas pacientes, o início da coleta é preconizado a partir da idade de 25 anos, tem algumas críticas sobre isso, o próprio documento do Ministério da Saúde que eu vou disponibilizar para vocês aqui discute um pouquinho isso aí, mas ele recomenda ainda que o rastreio seja iniciado aos 25 anos. Essas pacientes, se tiverem duas citologias oncóticas colhidas com intervalo de 1 ano, ambas negativas para malignidade, a gente pode espaçar essa coleta para trianual, tá? Mas e quando interromper a coleta? Nós discutimos também, o Ministério da Saúde considera que é por volta dos 65 anos aproximadamente a gente possa encerrar a coleta, considerando a expectativa de vida da paciente e considerando o longo tempo de evolução, né, da história natural da progressão do câncer de colo uterino. Então, concluindo, se eu tenho uma mulher entre 25 e 65 anos de idade que está realizando a citologia de rastreio, tem 2 exames citológicos negativos para malignidade, ambos, cada um, né, colhido com intervalo de 1 ano em relação ao outro, eu posso espaçar essa coleta para trianual, tá? Daqui a pouco nós vamos ver o que pode ter de alterado que modifica esse acompanhamento. Estou chegando lá. Bom, eu falei com vocês da classificação de Bethesda, não sei se vocês estão lembrados aí da classificação de Bethesda, ela data do final dos anos 80 do século passado, foi grandemente revisada em 2001 e depois passou por uns pequenos ajustes aí em 2014 e ela é muito utilizada para a classificação das lesões do colo do útero. E existe ainda o que a gente chama de nomenclatura citológica brasileira, tá? Então eu vou pedir que vocês se reportem, eu vou fechar aqui um pouquinho esses slides aqui e vou abrir lá com vocês o documento do Ministério da Saúde, tá? Então ele está aqui, ó, vou abrir para vocês aqui as diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer de colo de útero que eu comentei com vocês na aula passada. Ela foi editada pelo Ministério da Saúde, a 2ª edição, ampliada e atualizada, né, revista, em 2016. De lá para cá, até ao que eu saiba, não houve nenhuma atualização, não. É um documento grande, mas ele mostra para a gente todas as condutas a serem tomadas a partir do que a gente considera a nomenclatura citológica e o que deve ser feito nessa situação. Então vamos lá. A nomenclatura citológica brasileira, que está aqui na página 26, né, a classificação citológica brasileira, está aqui na página 26, ela compara os antigos achados, né, ó, por exemplo aqui da classificação citológica de Papa Nicolau, que é muito antiga, que eu já falei com vocês que ficou em desuso, né, com a classificação histológica da OMS e com a classificação histológica de Richard, que cunhou respectivamente a da OMS os termos displasia e a de Richard os termos NIC, com o sistema de Bethesda e com o que ela considera muito parecido aí, né, com a classificação citológica brasileira. Então podem se reportar a esse quadro que está na página 26, né, que define aqui quais que são as alterações celulares possíveis. Nós vamos discutir um pouquinho de cada uma delas aqui já já, tá?
E temos mais embaixo aqui, eu peço que vocês acompanhem quando for assistir a aula o documento junto comigo, aqui na página 31, um resumo das condutas, né, das recomendações para a conduta inicial frente aos resultados alterados dos exames citopatológicos. Essa conduta ela é preconizada para as unidades básicas de saúde, mas ela vale para todo mundo. Tá? Então, o que fazer diante de alterações citológicas aqui, nós vamos discutir cada caso aqui, ok? Então, vamos voltar lá na nossa aula e eu vou voltando no documento conforme a necessidade para todo mundo acompanhar junto comigo.